A Bíblia é lâmpada para os seus passos e luz para o seu caminho. Raio-X da Bíblia. Aprofunde a Sagrada Escritura com o missionário comboniano, Padre José Joaquim, no programa Raio-X da Bíblia. Queridos ouvintes, sejam bem-vindos a mais um programa de estudo bíblico, Raio-X da Bíblia. Começamos com uma oração à Nossa Senhora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santíssima Virgem, que nos montes de Fátima vos dignastes revelar aos três pastorinhos os tesouros das graças que podemos alcançar rezando o Santo Rosário. Ajudai-nos a apreciar sempre mais esta santa oração, a fim de que, meditando os mistérios da nossa redenção, alcancemos as graças que insistentemente vos pedimos. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, nosso tema hoje é pistas para uma espiritualidade mariana, em Lucas 2, 19 e 51. Pistas para uma espiritualidade mariana, em Lucas 2, 19 e 51. Uma pequena introdução. Espiritualidade mariana não é uma simples devoção à Virgem Maria, nem é o mero recurso que a ela fazem alguns cristãos católicos e não católicos nos momentos difíceis para implorar favores. Espiritualidade mariana não consiste em simplesmente rezar o terço de vez em quando. Espiritualidade mariana é assumir as atitudes de Maria perante a vida, é deixar-se inspirar pelo mesmo Espírito que inspirava Maria nas várias circunstâncias da vida. Daí que a espiritualidade mariana não é patrimônio de um grupo ou de um movimento como a Legião de Maria, grupos marianos, congregações religiosas dedicadas a Nossa Senhora, grupos de devotos de Nossa Senhora, etc. Todo cristão deveria cultivar em si a espiritualidade mariana, não só porque é tradição da Igreja, mas também porque está plasmada nos textos bíblicos. Então, o objetivo deste estudo bíblico é propor algumas atitudes de Maria que devemos reaprender, abraçar com mais força, sobretudo neste tempo de pandemia. E como faremos isso? Vamos olhar para o que se chama de caracterização de Maria como personagem da narrativa, neste segundo capítulo de Lucas, e versículos 19 e 21. O que é caracterização? O que é caracterização de Maria? O que quer dizer isso? É um termo usado, o termo caracterização, é um termo usado pelos intérpretes da Bíblia, emprestada dos estudos das narrativas dos povos. Trata-se de como o narrador da história apresenta ou pinta as suas personagens. Em qualquer história, seja ela bíblica ou profana, o narrador atribui às personagens algumas características positivas para que sejam imitadas pelo ouvinte ou pelo leitor, ou características negativas para que sejam detestadas pelo ouvinte ou pelo leitor da história. Então baseando-nos nesta constatação que pretendemos olhar para as características que Lucas atribui a Maria, que podem constituir o que chamamos de pistas para uma espiritualidade mariana. Realçar que este nosso programa, Raio-X da Bíblia,
é um estudo bíblico. Então, visa oferecer instrumentos de estudo e interpretação da Bíblia. Este programa não visa oferecer só algumas mensagens para alimentar a nossa alma, alguma mensagem espiritual, alguma mensagem só para consolar-nos. Este programa surge da necessidade de oferecer algumas ferramentas, alguns instrumentos para que todo cristão possa pegar na sua Bíblia, ler um texto e procurar interpretar a mensagem do texto para ele e para a humanidade inteira. Então, podemos começar com algumas considerações sobre a terminologia e também que destacar que o nosso curso bíblico vai ter duas partes. A primeira parte será mais a terminologia usada nestes dois versículos, versículo 19 e versículo 51 do segundo capítulo de Lucas. E a segunda parte é onde vamos então abordar a caracterização, quer dizer, as características que o narrador atribui a Maria, que constituem pistas para uma espiritualidade mariana. Então, a primeira parte, terminologia. Gostaria de destacar aqui 4 termos. Rema, do grego, são termos gregos, da língua grega, a língua em que foi escrita a Bíblia do Novo Testamento. Rema quer dizer acontecimento, também pode dizer palavra, mas é acontecimento. Estamos a estudar os 2 versículos, dizíamos, não é? Do versículo 19 de Lucas 2, que diz: Maria conservava todas essas palavras no seu coração. Este é o versículo que estamos a estudar. Depois, o versículo 51 diz que também meditava estas coisas no seu coração. Então, temos algumas palavras que preciso esclarecer o seu verdadeiro significado. Então, temos o grego rema, que quer dizer palavra. De fato, as nossas Bíblias, a maioria delas, dizem que Maria conservava todas essas palavras. Mas no meu estudo, eu proponho que adotemos a tradução não de palavra, mas de coisa ou acontecimento. Então, Maria conservava todas estas coisas ou todos estes acontecimentos. Depois, a outra apreciação do termo grego é entecardia. Entecardia. As nossas Bíblias traduzem em seu coração, ou sim, no coração dela, no coração de Maria. Maria conservava estas coisas no seu coração. E eu gostaria de propor outra tradução que diz com o seu coração. Maria conservava e meditava todas estas coisas não no seu coração, mas com o seu coração. Então, estes são 2 termos. Temos outro terceiro termo, sumbalo, no versículo 19, sumbalo, é também do grego, quer dizer organizar muitas coisas, juntar. Então, não é só o conservar, mas é organizar estas coisas, juntá-las para encontrar lógica nelas. E outro termo é diatereo, que está no versículo 51, diatereo, que não é só meditar, mas é observar com o coração. Então, estas são quatro palavras
usadas nestes dois versículos, versículo 19 e versículo 51, que geralmente têm uma tradução um pouco mais comum e que eu proponho que neste estudo adotemos outra tradução partindo do texto grego. Então, repito, rema, que geralmente nós traduzimos, as nossas Bíblias traduzem como palavra. Maria conservava estas palavras. Então, eu proponho que digamos, Maria conservava estas coisas, não é? Rema. Depois, a palavra entecardia, quer literalmente dizer no coração, como dizem muitas das nossas Bíblias, mas eu proponho que traduzamos aí, não no coração, mas com o coração, no sentido de instrumento. O que Maria usou é com o coração, é como quando nós vemos com os olhos, sentimos, comemos com a boca, falamos com a língua, com a boca. Então, esse sentido chamado instrumental é o que eu estou a propor para esta tradução, entecardia. Maria conservava as coisas com o coração, meditava com o coração. E depois os dois verbos, dizíamos sumbalo, que geralmente é conservar, mas também tem um sentido mais profundo, é organizar as coisas, ou ordenar, se queremos, juntá-las para encontrar lógica nelas, não é? É outro significado do verbo sumbalo, não é? Conservar. E outro verbo que encontramos no versículo 51, outro verbo grego, diatereo, não é? Que geralmente o traduzimos como meditar, mas também tem outro sentido um pouco mais profundo, a meu ver, que é observar com o coração. É meditar, é contemplar não com os olhos, mas com o coração. Então, diatereo. Então, seria Maria juntava todas estas coisas, não é? E as observava com o coração. Então, essa seria um pouco a tradução que estou a propor. Maria, não é? Seria o versículo 19 do capítulo 2 de São Lucas, não é? Maria ordenava, juntava para encontrar lógica em todas estas coisas e as observava, as contemplava com o coração. Então, antes de passarmos à segunda parte, não é? Podemos fazer um breve intervalo. Maria, mama, o Maria.
Bem-vindos à segunda parte do nosso estudo bíblico de hoje. O tema é Pistas para uma espiritualidade mariana. Na primeira parte, estudamos alguns termos importantes, algumas palavras importantes que ajudam a interpretar o texto, não é? Vimos 4 termos. Gostaria de repetir para aqueles que nos sintonizam a partir deste momento, que não puderam acompanhar a primeira parte. Gostaria de repetir brevemente os quatro termos. O primeiro termo, rema, que comumente é traduzido como palavra, mas que eu proponho que neste curso bíblico de hoje traduzamos como coisa ou acontecimento ou evento. Depois o segundo termo, entecardia, melhor ainda, segunda expressão, que não é termo, entecardia é uma expressão, quer dizer no coração literalmente, mas eu proponho que o traduzamos com o coração, com o coração, como também dizemos com os olhos, com a boca, com a língua, com os ouvidos, não é? E depois verbos como sumbalo, que quer dizer conservar ou juntar, mas eu também proponho que o traduzamos como ordenar, mas juntar para encontrar lógica nas coisas que a pessoa junta. Depois, diatereo é outro verbo, quer dizer meditar, e eu proponho que acrescentemos outro significado importante, que é aquele de observar com o coração, aquele de contemplar, ver com o coração, ver com os olhos do coração. Então, passamos à segunda parte, que é mesmo o que chamamos de caracterização de Maria. E já explicamos que caracterização é o que um narrador ou um autor de uma história, também nas nossas culturas, os narradores da história apresentam as personagens da história com algumas características e realçam características de uma personagem para que sejam ou imitadas pelo leitor ou pelo ouvinte, ou sejam detestadas pelo autor ou pelo ouvinte. Então, disso se trata, então, esta segunda parte, a caracterização de Maria. Como é que Lucas faz esta caracterização, ou quais são os elementos que Lucas pinta, Lucas apresenta ao leitor ou ao ouvinte da história. Neste caso, não podemos ler toda a história, nos vamos centrar só nos versículos 19 e versículo 51, mas são textos conhecidos, então vamos passar imediatamente a abordar essas características. A primeira é que Maria usava o coração para aprofundar os acontecimentos da vida. Agora, Lucas 2,19, que diz que
Maria conservava ou Maria juntava estas coisas e as observava com o seu coração, não é? Maria aprofunda com o coração o que Jesus fazia e o que, neste caso, desculpem, não no versículo, estamos a falar do versículo 19, então Maria aprofunda com o coração as palavras, os louvores dos pastores e a admiração das outras pessoas. No versículo 18, estamos no contexto da história em que depois do nascimento de Jesus, o anjo aparece aos pastores e anuncia-lhes que nasceu o Salvador, nasceu o Messias. Então põem-se a caminho, os pastores põem-se a caminho todos contentes e cantavam louvores, chegam ao lugar onde Jesus nasceu e ali continuam a cantar louvores. Então, segundo o versículo 19, o que podemos colher aí é que a característica apresentada pelo narrador é que Maria usava o coração para aprofundar os acontecimentos. Então, aprofundar os acontecimentos da vida, e ela conserva e aprofunda o que se dizia do seu filho. Os pastores diziam, cantavam que era o Messias, que era o Salvador. Então Maria conservava essas palavras e diz o texto no versículo 18 que algumas pessoas admiravam o que se dizia do menino. Então Maria conservava isso. E os pastores voltam para casa louvando, cantando louvores no versículo 20. Então, portanto, Maria conservava e aprofundava as palavras, o que se dizia do seu filho. E ela aprofundava os gestos e ações, o que se fazia pelo seu filho. E Maria o fazia com o coração, não simplesmente com a mente. Usava o coração para não só conservar as palavras que se proferiam e as coisas que se faziam pelo seu filho, mas também usava o coração para aprofundar tudo. Aqui notar uma diferença entre os gregos, que enalteciam a memória, a mente, para conservar acontecimentos e conhecimentos, e o intelecto, que para os gregos era muito importante para aprofundar coisas e acontecimentos e palavras. Maria, neste caso, ou Lucas, pinta Maria conservando, aprofundando as coisas, não com a mente como os gregos, não com o intelecto como os gregos, mas com o coração. Usa o coração para captar coisas, conservá-las e aprofundá-las. Portanto, Maria conserva e aprofunda em Lucas 2,19 o que ela vê e o que ela ouve, não é? Que se dizia do seu filho. Enquanto que no versículo 51 é quando, e trata-se daquele episódio de Jesus que se perde em Jerusalém, fica no templo a conversar com os doutores do templo. Maria e José apercebem-se que ele não estava com eles e voltam à procura e o encontram no templo. E Maria pergunta: então, filho, o que aconteceu contigo? Por que fizeste isso? Nós procuramos-te já faz dias, não nos informaste que tu ficavas em Jerusalém. E ele responde: mas vocês me procuravam, não sabiam que eu devia ocupar-me das coisas do meu pai. Então, este versículo 51, Lucas apresenta Maria que aprofunda o que Jesus fazia e dizia de si mesmo.
Então, aquela resposta de Jesus a Maria, porque me procuráveis, não sabias que devia estar em casa de meu pai, devia ocupar-me das coisas de meu pai. Então, isso pôs Maria a refletir, a aprofundar o que Jesus estava a fazer, o que Jesus começava a fazer, e as suas palavras, as suas respostas. Então, de um lado, no versículo 19, Maria aprofunda o que os outros diziam e faziam. No versículo 51, Maria aprofunda o que o seu filho dizia e fazia. Então, é muito importante considerar esta diferença de como Lucas pinta, apresenta a Virgem Maria. Repito, no versículo 50 e no versículo 19, Lucas apresenta a Virgem Maria como uma mulher que aprofunda os acontecimentos ou as palavras, as coisas que se diziam, que as pessoas, os pastores e outras pessoas diziam sobre o menino e faziam também pelo menino, enquanto que no versículo 51 ela ainda aprofunda com o coração, mas o que ela aprofunda? No versículo 51 ela aprofunda o que Jesus fazia e o que Jesus dizia, sobretudo naquela resposta que ele deu aos seus pais. A segunda característica de Maria neste texto é que ela é apresentada como uma mulher humilde, é uma mulher de humildade que de fato remete-nos ao canto do Magnificat, o canto no capítulo 1, versículo 48 de São Lucas, não é? Maria canta louvores a Deus pela bênção recebida na sua eleição para ser mãe do Salvador. Ela diz aí, porque olhou para a humildade da sua serva. Está muito enfatizado isso no Magnificat, sobretudo no versículo 51. No versículo 48. Mas o versículo 51 que estamos a considerar agora, Maria é apresentada como uma mulher humilde. É uma mulher humilde. E, de fato, não só neste versículo 51, também no versículo 19, ela é apresentada como uma mulher de coração humilde. Nos dois textos, nos dois versículos que estamos a estudar, a humildade de Maria consiste em aceitar a vontade de Deus, mesmo se não a entendo, ou não estou de acordo, ou mesmo que a vontade de Deus, não sei, dói. Então, Maria aqui é apresentada por Lucas, o autor do texto, como uma mulher de coração humilde, e dizia que a humildade aqui consiste em aceitar a vontade de Deus. Outra característica de Maria é que ela é vigilante. Depois do anúncio do anjo a ela, Maria estava muito atenta ao que acontecia em sua vida. Nada e ninguém podia constituir um obstáculo para o plano de Deus. Maria fez uma total adesão ao plano de Deus, sem marchar atrás, sem voltar atrás. Então ela é vigilante a tudo o que acontece na sua vida. Ela não é uma mulher distraída, não. É uma mulher atenta, uma mulher atenta, sabe o que está a acontecer e por que está a acontecer o que está a acontecer na sua vida. Então é uma mulher vigilante. Então esta característica também é muito importante aqui, né? Nos dois versículos, não é? Nos dois versículos, Maria como uma mulher vigilante perante tudo aquilo que se dizia do menino, os pastores e as pessoas que correram para ver o menino Salvador por causa dos cantos dos pastores. Então ela estava atenta a tudo o que acontecia.
E ela conservou essa atitude para o resto da sua vida. Ela não permitia que nada constituísse um obstáculo para o plano de Deus, porque ela fez uma adesão total ao plano de Deus. Não quis voltar para trás. Aceitou que sim, eu aceito ser a mãe do Salvador, e era vigilante a tudo. Tudo deveria concorrer a isso. Então, também nós, sempre que aceitamos a vontade de Deus, estamos no caminho de Deus, devemos manter-nos vigilantes, atentos ao nosso sim. E isto é para todos, não só para os consagrados, também para os cristãos, os leigos. No momento que você se compromete com a igreja, você dá um sim a Deus, à igreja, deve permanecer vigilante. Também as outras duas características, dizíamos já, aquele conservar e aprofundar tudo com o coração, e a segunda característica, a humildade, não é? Mas também esta terceira característica, a vigilância. Maria é vigilante. Outra característica é que Maria é profunda, não é superficial. Maria conseguia chegar às profundezas do seu coração. Não era uma mulher superficial, via e ouvia muitas coisas, mas conseguia ficar com o essencial, a saber, o seu ser mãe do Messias. Então ela era uma mulher profunda. Muitas coisas aconteciam na sua vida, e também nestes dois textos que acabamos de ver, havia muita coisa, muito barulho, muitas coisas estavam a acontecer. Recordamos que até, não nestes textos, mas também ocorreram outras pessoas, não é? Ocorreram outras pessoas que foram ver o menino. Havia muita confusão, muito barulho, mas ela conseguiu conservar ou preservar o essencial, ficar com o essencial no meio de todo aquele barulho. E o essencial para ela é que era a mãe do Messias. Era a mãe do Messias. Então, oxalá possamos também nós aprender a ficar com o essencial na nossa vida, o essencial também neste tempo de coronavírus, da pandemia, ficarmos com o essencial. Acontecem muitas coisas se dizem por aí, há muita pregação, há muito canto, há muito louvor, há muita oração, há muitas mensagens, mas o cristão maduro deve aprender da Virgem Maria a ficar com o essencial. Qual é o essencial? É que você foi eleito por Deus para entrar no plano de Deus, para cumprir uma missão neste mundo. Então esse é o essencial com que você deve ficar, que foi eleito, foi escolhido, foi escolhida para uma missão neste mundo. Então há pandemias, há epidemias, há doenças, há ciclones, há muita coisa, há novas igrejas, mas você deve ficar com o essencial. Há problemas na igreja, há problemas fora da igreja, mas o cristão deve ficar com o essencial. Então esta é outra característica de Maria, uma mulher profunda, não superficial. Outra característica que Lucas apresenta é que ela tinha um coração forte para carregar as incertezas da vida. Coração forte. Imaginemos-nos, claro, tirando aqui algumas perguntas que Maria devia estar a colocar. É que, por exemplo, o que será de mim? Um bebê que não é do meu marido, um bebê que nem era parecido com o pai, não era parecido com José, porque não era filho de José. Então qual é o meu futuro como mulher? E qual é o futuro do meu esposo, deste José que eu aceitei? E agora tenho um bebê que não é dele. Terá ele que procurar outra mulher? Qual é o futuro deste meu filho aqui, que o anjo disse que era filho de Deus, mas como é que vai crescer? O que fará depois? O que será dele?
E logo o filho começa a responder, digamos, até mal, quando lhe diz: mas vocês não sabiam que eu devia ocupar-me das coisas do meu pai? No versículo 51. Então aqui o evangelista Lucas pinta a Virgem Maria como forte, com um coração forte para carregar todas as incertezas e dúvidas no coração, que é de fato uma característica também importante esta, que Lucas nos apresenta, que possamos também, cada um de nós, ter um coração forte para aprofundar, para digerir, se queremos, muitas dúvidas, muitas incertezas da vida, muitos golpes, muitos problemas que a vida nos apresenta. Então, oxalá pudéssemos também nós aprender da Virgem Maria, este ter um coração forte, porque há muitos problemas na vida que tendem a prejudicar a nossa saúde mental e a nossa saúde espiritual. Há muitas coisas que acontecem nas famílias, muitas coisas entre os casais, muitas coisas com os filhos, com o parceiro. Há muita coisa que acontece na sociedade, muita coisa que se o cristão não tem um coração forte, vacila, sofre, vacila, perde a fé, perde a paz. Então, podemos aprender da Virgem Maria esta característica que Lucas nos apresenta, um coração forte. E a última característica eu gostaria de sublinhar é que Maria era uma mulher do silêncio. Uma mulher do silêncio. Ela é pintada como uma mulher que valorizava o silêncio. Os pastores chegam, não é? Chegam ao lugar onde ela estava, com Jesus e José, cantando louvores, dizíamos ao menino, mas Maria não diz nada. Muitos se comoviam ao ouvir os pastores, mas Maria não pronunciou palavra alguma. Mas logo quando Jesus lhe responde: vocês me procuravam, não sabiam que eu tinha que ocupar-me das coisas do meu pai. Maria não responde nada. É um silêncio que sem dúvidas teve impacto na vida de José e Jesus e na vida de todos os que entravam em contato com ela. Então era uma mulher do silêncio, uma mulher que sabia quando falar e como falar. Era uma mulher do silêncio. É outra característica, dizíamos, que poderia enriquecer a nossa espiritualidade mariana. Então, estas 6 características, eu gostaria de voltar a elas. A primeira, usar o coração para aprofundar os acontecimentos da vida. A primeira característica que Lucas pinta, não é? Que Lucas já apresenta de Maria. A segunda, que ela era humilde, e ela soube aceitar a vontade de Deus, mesmo quando não a entendia completamente, mesmo quando não estava de acordo, ou quando essa vontade de Deus doía. Então Maria aceitava, então era humilde. A terceira característica, vigilante, atenta ao que acontecia na sua vida. Não era uma mulher distraída, era uma mulher vigilante, era uma mulher atenta ao que acontecia na sua família e procurava entender, procurava encontrar lógica nos acontecimentos da sua família. Quarta característica, uma mulher profunda, não superficial, que ela, de tudo o que via e ouvia, conseguia ficar com o essencial da sua vida, o essencial da sua existência. Quinta característica, tinha um coração forte para carregar com muitas incertezas e dificuldades da vida, com muitos problemas, com muita dor que a vida comporta.
E a sexta característica, que Maria era uma mulher do silêncio, porque ela, perante tudo o que se dizia do filho, muita gente louvava o filho, louvava a ela, e muita gente trazia presentes para o filho, e ela ficava em silêncio. E esse silêncio contagiava, fazia também pensar a José e a Jesus mesmo, que via que esta mulher permanecia em silêncio perante muitos acontecimentos. Então era mesmo esse silêncio que a ajudava a encontrar sentido, a encontrar lógica, a encontrar significado naquilo que acontecia na sua vida. Então, para terminar, permita-me sublinhar alguns passos deste tipo de estudo que usei hoje, embora de uma maneira muito, até digamos, vaga e rápida. Falava antes da caracterização, de que o autor apresenta características de uma personagem na narrativa, e antes disso recordava que este estudo bíblico não visava só dar uma mensagem para a nossa reflexão e oração, mas também visava fornecer ferramentas para o estudo pessoal da Bíblia, o estudo pessoal ou em grupo. Então permitam-me frisar alguns passos aqui, oferecer alguns passos que poderão, a meu ver, ser úteis para o nosso estudo, usando esta metodologia de análise das características de uma personagem, de uma narrativa. O primeiro passo é escolher uma história bíblica. Este é o primeiro passo. Você senta-se ou sozinho ou em grupo, escolhe uma história bíblica. O segundo passo, ler a história várias vezes, 2, 3 vezes. O segundo passo, ou sozinho ou em grupo, ler várias vezes. O terceiro passo, escolher uma personagem da história. Sobretudo, neste caso, pode ser uma personagem importante, a personagem protagonista da história, ou outra personagem, não importa. Escolher uma personagem da história e identificar o seguinte. No terceiro passo, escolhe uma personagem. Suponhamos, se é a história do nascimento de Jesus, você pode escolher personagem Jesus, ou personagem Maria, como escolhi eu nesse estudo bíblico, ou personagem José, ou personagem anjos, ou personagem pastores. Então você faz o seguinte estudo. Não pode escolher todas as personagens porque é muita coisa, né? Então escolhe só uma personagem e estuda o seguinte. Por exemplo, o que é que faz essa personagem? O que é que diz essa personagem? O que é que o narrador diz dele ou dela? O que é que as outras personagens que intervêm na história dizem dele ou fazem por ele ou para ele? Que informação se omite dessa personagem? Que informação se apresenta dele? O seu físico, de onde vem a sua proveniência, os pensamentos dessa personagem, as suas ideias, etc. O que é que ele diz de si mesmo? O que é que ela ou a personagem diz de si mesma? Então você estuda isso. Essa é muita informação. É muita informação. É preciso muita atenção, é preciso tempo. Então, no quarto ponto, que é o último ponto, é de toda essa informação que você descobre sobre a personagem, o que é que faz, o que é que diz, o que é que dizem dele, o que é que fazem as outras personagens para ele, o que é que o narrador diz sobre essa personagem, que informação é omitida, que informação é apresentada do seu físico, é alto, é baixo, de onde vem, que pensamentos ele tem,
Então, depois de juntar toda a informação, você tenta fazer uma explicação da mensagem do texto bíblico. De tudo isso você diz, então, o que é que esta personagem encarna nesse texto bíblico? Encarna humildade, encarna arrogância, encarna vaidade, encarna piedade, encarna fé, encarna incredulidade, encarna bom comportamento, encarna mau comportamento. Então você é claro que adote o positivo da personagem. Então, esta é uma maneira muito simples, não tão simples como parece, mas é uma possível maneira de estudar um texto bíblico, partindo da minha exposição no curso bíblico de hoje. E terminaria com a oração à Maria que o Papa Francisco propôs para este tempo de pandemia de coronavírus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria, vós sempre resplandeceis sobre o nosso caminho, como um sinal de salvação e de esperança. Confiamo-nos a vós, saúde dos enfermos, que permaneceste junto da cruz, associada ao sofrimento de Jesus, mantendo firme a nossa fé. Vós, salvação da humanidade, sabeis do que precisamos e temos a certeza de que nulo providenciareis, para que, como em Caná da Galileia, possa voltar a alegria e a festa depois desta provação. Ajudai-nos, Mãe do Divino Amor, a conformar-nos com a vontade do Pai e a fazer aquilo que nos disser Jesus, que assumiu sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas dores para nos levar, através da cruz, à alegria da ressurreição. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. E grato pela atenção dispensada. Até a próxima. A Bíblia é lâmpada para os seus passos e luz para o seu caminho. Raio-X da Bíblia. Aprofunde a Sagrada Escritura com o missionário componiano Padre José Joaquim no programa Raio-X da Bíblia.